processo, e nem Deus aperta parafuso para que Rogério seja bondoso se eu não for alguém que realmente me treine na arte de fazer o bem. Não funciona assim. E isso vale para todo o cosmos. Deus não se mete. A Terra, o universo, alguém criou. Mas cabe àqueles seres que estão vivendo na Terra cuidar do estado da Terra. Se nós não nos educarmos para cuidar bem do nosso planeta, mesmo a gente recebendo visita de outros seres, a gente acaba por seguir. Esses seres não vão poder fazer nada. Não é assim que funciona. Então, os problemas que nós teremos ao longo dos próximos séculos são seríssimos. E a maior ou menor complexidade desses problemas dependerá do que nós conseguirmos fazer nessas próximas décadas. Pena que esse primeiro contato, que é a chegada do Mestre, ainda não tenha ocorrido, porque somente depois, entre aspas, do susto ou da grande surpresa que todos nós teremos a partir desse momento, é que será possível a gente tirar o foco da nossa atenção desse modo esquisito com que a gente vive, privilegiando a morte, a doença, a esquisitice, a hipocrisia, a maldade, a perversidade, e não nos esforçando nem um pouco na arte de sermos bondosos e homenagear a vida com o melhor que nós temos. Só algo de fora para mexer conosco. Nada mais aqui, não tem mais jeito. Não há nenhum processo que possa ocorrer produzido por seres humanos que faça com que o ser humano desperte para a realidade espiritual da vida, desperte para a importância do amarmos uns aos outros como sendo o combustível da vida. Não tem mais nada a ser feito, tudo já foi feito, tudo já foi dito, todos os sacrifícios já foram feitos, e não tem jeito. Nós chegamos a esse ponto tal de implodirmos os centros, os compartimentos da nossa alma, de beleza, de bondade, de ternura. Foram-se todas essas chaves, perdemos as chaves, precisamos construir outras para abrir os compartimentos da nossa alma, para exalarmos de novo o nosso potencial divino. Poucos conseguem despertar no meio de um caos existencial como esse. Então, somente algo vindo de fora. Só que para que esse algo venha, é necessário toda uma organização aí de esforços que está além daquilo que nós, seres humanos, podemos fazer. E todos os cretinos extraterrestres, que também existem, e todos os irmãos maravilhosos extraterrestres que também existem, e todos os espíritos maravilhosos, e todos os espíritos cretinos, e todos os homens e mulheres da Terra tendentes ao bem, e todos os homens e mulheres da Terra com uma dose de cretinice espiritual, todos esses têm a mesma dose de participação. Podem atrapalhar, podem ajudar com a sua atitude. Só que nós da Terra não temos consciência disso. A maioria dos espíritos também não tem essa consciência. Mas qualquer ser extraterrestre, por mais modesto que ele seja, ele sabe disso. Os espíritos, nem todos. Então é um problema muito sério. A quantidade de naves que estão estacionadas sobre os oceanos terrestres, que há milênios perderam a capacidade de sair da Terra, estão aí há mais de 5.000 anos. Os ETs lá dentro das naves saem, vão um pouquinho, voltam, eles não conseguem sair mais. Perderam a capacidade tecnológica de voltar para os seus mundos. Aí, os irmãos desses ETs que estão naquela civilização, vivendo, entre aspas, lá no fundo do oceano, eles chegam, sabem que a turma está lá, tem. Aí na hora, às vezes, de ajudar, conseguem ajudar e leva, outras raças não conseguem. É uma confusão total e a gente não tem a menor ideia disso. Então, quando isso tudo for organizado, e eles dizem que já está, depois disso ocorre o primeiro contato. O que se pode dizer a propósito do futuro espiritual da África? Porque parece que está um crescimento e que está mais ou menos um tipo de deslocalização de entidades de um continente para o outro.
Para que nós possamos ir a fundo na questão africana, nós teríamos que entender bastante o livro tibetano dos mortos, o que não é o caso nosso, no Ocidente. Nós aqui conhecemos a doutrina dos espíritos, mas a doutrina dos espíritos não detém o nível de conhecimento suficiente para explicar certas questões que ocorrem na espiritualidade terrena. Somente o conhecimento oriental detém esse conhecimento, pode explicar isso aí. Eu vou tentar usar um pouco desse conhecimento para poder chegar na questão da África. O chamado livro tibetano dos mortos, eu vou ter que explicar bem direitinho, assim, começar do zero, porque não sei, ninguém na plateia conhece o assunto. O budismo surgiu na Índia, com Siddhartha Gautama, por volta do ano 566 a.C. Só que o budismo, na medida em que ele foi se espalhando pelo resto do mundo, ele assumiu as feições de cada país onde o budismo foi chegando. A feição japonesa, através do Zen budismo, que é uma das ramificações do budismo, a feição chinesa, a feição na Mongólia, a feição no Tibete. Hoje em dia, o budismo se divide em 3 grandes veículos, vamos assim dizer. O chamado pequeno veículo, que é o budismo como ele é praticado hoje na Tailândia, no Laos, alguns países da Ásia. O chamado grande veículo, como ele é praticado no Japão, em algumas partes da China. E o chamado veículo de diamante, como ele é praticado no Tibete, principalmente no Tibete, o chamado budismo tântrico. Destes falou em sexo tântrico, esse nome tântrico ficou tão complicado de se falar nele, mas eu vou falar aqui, não tem nada a ver com sexo. É porque os sutras eram como são chamados os discursos de Buda, as escrituras de Buda. As escrituras budistas no Tibete são chamadas de tantras, por isso da expressão tântrico. Esse budismo tântrico no Tibete produziu em algum momento de sua história, através de uma figura enigmática, cujo nome é muito complicado de ser dito, Prarabdhada. Esse lama quer dizer o que? Aquele que é alto, aquele que chegou no ponto, né? Os lamas são as autoridades budistas dentro da cultura tibetana. Esse senhor, ele produziu praticamente tudo aquilo que Kardec viria fazer junto com os espíritos séculos depois na França. Mas ele produziu uma série de informações que já não tem mais nada a ver com aquilo que Buda tem tudo a ver, mas não tem mais nada a ver diretamente com o que Buda nos seus discursos falava lá para os monges, né? Em que esses escritos, esses tantras foram somente agora, há 2 séculos atrás, traduzidos para o inglês. E como existia o livro egípcio dos mortos, foi um inglês que traduziu esses tantras, então ele resolveu chamar o livro tibetano dos mortos. Porque tanto o livro dos budistas tibetanos como o livro dos egípcios falam do quê? Da arte de morrer bem. Por isso que o nome do Bardo Todol passou a ser no Ocidente o livro tibetano dos mortos. Mas em Tibete é chamado de Bardo Todol. Por quê? Porque bardo seria algo semelhante ao que nós chamamos aqui de espiritualidade, só que num nível muito específico. Nós aqui dizemos que na hora em que um espírito deixa o seu corpo, o espiritismo, a doutrina espírita descreve as muitas situações e como isso pode ocorrer. O livro tibetano dos mortos, ele é magnífico para simbolizar possibilidades que nós ocidentais, através da doutrina espírita, não conseguimos. O livro tibetano dos mortos afirma mais ou menos o seguinte: cada morto
tem o seu destino próprio. Só que quando o espírito sai,